Em solenidade realizada na tarde de ontem no Parque de Exposições de Valadares, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras de duplicação da ponte do São Raimundo. O evento contou com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, e de autoridades regionais. Duas frentes de obras com impacto na região leste de Minas e Vale do Aço. A duplicação das BRs 381 e 116, nos trechos do Rio de Janeiro a Governador Valadares. Deputados, o prefeito de Valadares, Coronel Santos, e outras autoridades políticas da região acompanharam o balanço das atividades nas duas rodovias federais. A nova 381, concessionária que executa as obras no trecho, divulgou as ações dos 100 primeiros dias de trabalhos em vários trechos, entre Belo Horizonte e Ipatinga. A conhecida Rodovia da Morte, segundo o superintendente da concessionária, terá trechos duplicados, túneis, viadutos e pontes nos próximos 5 anos. Mas nestes pouco mais de 3 meses, a prioridade tem sido a recuperação e manutenção da via. Olha, nos primeiros 100 dias nós realizamos em torno de 30 quilômetros de recuperação de pavimento de concreto, nós realizamos em torno de 600 quilômetros de conservação de rotina, que significa aí a poda da vegetação ao longo de praticamente toda a rodovia. Nós realizamos aí a implementação de quase 7.000 taxas de sinalização vertical, nós fizemos aí em torno de 210 quilômetros de sinalização horizontal. Em suma, nós atacamos praticamente aí 60% da rodovia nesse período de 100 dias e nós temos uma expectativa que nos próximos 180 dias nós iremos finalizar os trabalhos iniciais da rodovia e vamos dar continuidade ao plano de desenvolvimento das grandes obras rodoviárias. O segundo momento da solenidade realizada no Parque de Exposições de Valadares foi o aguardado anúncio das obras de duplicação da Ponte São Raimundo. Inaugurada em 1945, com 447 metros de comprimento sobre o Rio Doce, a ponte contribuiu com o desenvolvimento urbano de Valadares e o transporte de pessoas e produtos pela BR-116. Mas, com o aumento do tráfego nos últimos anos, a ponte tem se tornado um pesadelo para condutores. Diariamente congestionada, provoca imensas filas nos dois sentidos, situação que vem sendo motivo de cobranças da sociedade e promessas políticas há anos. Mas, segundo o ministro Renan Filho, enfim, a ponte será duplicada. Segundo ele, nas próximas semanas, uma nova estrutura começa a ser construída ao lado da ponte atual e, no prazo máximo de 18 meses, duplicará a capacidade de circulação. A hora chegou, né? Eu nem posso me responsabilizar pelo período do passado, mas sobre o presente eu tenho a dizer o seguinte, que nos próximos 30 dias nós já começaremos a cavar para instalar as estacas da ponte. Isso vai garantir aqui para a cidade um momento novo, único, né? Que as pessoas vendo o sonho se materializar. Nós vamos fazer um avanço no Rio, as máquinas já chegaram, a empresa já está aí, já tem os recursos. Hoje até o BNDES esteve presente, demonstrando que é parceiro também para a realização dessa obra, no financiamento privado da companhia que vai executá-la. Então estamos todos muito animados e em 30 dias a gente começa a cravar estacas aí no Rio Doce para garantir essa nova ponte. Vale dizer, para quem é daqui, que as estacas dessa ponte elas vão ficar alinhadas com as estacas da ponte antiga. Por quê? Para que a vazão do próprio rio não sofra interferência das novas estacas. Então isso é legal porque é um acompanhamento interessante. Vocês vão começar a perceber que a estrutura vai subir paralelamente à ponte existente. Nós vamos construir a nova. Quando a nova estiver pronta, nós vamos reformar a ponte antiga para daqui a um tempo nós temos as duas pontes funcionando. E a nova nós vamos entregar ano que vem. Segundo o representante da Eco Rio Minas, concessionária encarregada das obras de duplicação e melhorias da BR-116, além da duplicação da ponte do São Raimundo, o trecho urbano de Governador Valadares receberá inúmeras intervenções de modernização da infraestrutura, com investimento de 309 milhões de reais e geração direta de 2.000 empregos. Aqui o trecho de Governador Valadares, ele aproximadamente 10 quilômetros, que é a extensão da nossa concessão do município, ele será totalmente duplicado. Terão vias marginais, passarelas, viadutos, retornos. A obra da ponte ela é emblemática, mas existem outros investimentos que vão melhorar sobremaneira toda a fluidez desse tráfego local. Importante lembrar também que as obras continuam depois de Valadares. As obras elas seguem até o Rio de Janeiro. Então nós temos aproximadamente 600 quilômetros entre
duplicações, vias marginais e terceiras faixas. E fique agora com o quadro de saúde mental com o doutor em psicologia Lucas Napoli. Recentemente, a filósofa e psicanalista Viviane Mosé disse em entrevista ao programa Sem Censura que, do ponto de vista dela, não existem doenças psíquicas, mas apenas diferenças. Segundo a filósofa, a categoria doença é utilizada ideologicamente para patologizar certas configurações subjetivas que não se encaixam, palavras dela, na ordem social. Este argumento me parece facilmente refutável. Tomemos, por exemplo, o caso de pessoas que são viciadas em apostas. Elas comprometem o seu patrimônio, usam o jogo para fugirem de emoções negativas, sentem-se irritadas e inquietas quando tentam parar de jogar. Ora, ninguém em sã consciência diria que essas pessoas não estão doentes. Não obstante, o comportamento delas está perfeitamente encaixado na ordem social. Com efeito, existem milhares de casas de apostas que obtêm lucros exorbitantes justamente graças a esses viciados. Sem eles, muitas delas entrariam em falência. Ou seja, o vício em aposta é um comportamento que nós reconhecemos como doentio e que, apesar disso, está em perfeita harmonia com a ordem social vigente. É verdade que existem certas configurações subjetivas que talvez não deveriam ser chamadas de doenças, mas reconhecidas simplesmente como diferenças. É bastante sustentável, por exemplo, a tese de que muitos casos de autismo podem ser considerados tão somente como formas diferentes de lidar com o mundo. O grande problema da fala da Viviane é que ela é generalizadora, colocando situações muito díspares no mesmo balaio. Uma criança que é só um pouco mais desatenta, um pouco mais agitada do que a maioria e recebe o rótulo de TDAH, e uma pessoa gravemente deprimida que pensa em tirar a própria vida. Para Viviane, nos dois casos estamos falando apenas de diferenças. Eu, por outro lado, defendo que só o primeiro caso deve ser classificado como uma mera diferença. Para o segundo, devemos sim preservar a categoria de doença. Uma pessoa que pensa o dia todo em não mais existir deve sim ser reconhecida como doente, justamente para que seja incentivada a buscar tratamento. Reconhecer o sofrimento como doença não é estigmatizar, é abrir caminho para o cuidado. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até a próxima.